Então, vocês perceberam alguns aspectos da ONU, irmãos? Olha, eu pesquisei vários vídeos. Eu gostei mais ou menos, eu pesquisei uns 10, 15 vídeos, dentre eles eu favoritei alguns, e até entre os estudantes da ONU existe divergência de pensamentos. Você vê que uns acabam percebendo algumas coisas a mais, outros não, cegamente gostam de falar e elogiar e engrandecer a ONU, porque a ONU ela é uma grande organização no mundo. Ela está no mundo todo. Tem pessoas que chegam a falar que o destino da humanidade está na mão de 5 países. Não na mão da ONU em si, mas na mão de 5 países. Vocês vão entender isso. Outros chegam a falar que a ONU é praticamente o planeta todo, né? Eles falam planeta, chamam o mundo de planeta, porque eles acreditam que a Terra é uma bola molhada giratória igual os malucos fundamentaram na nossa cabeça na escola. Então eles falam que a ONU é o planeta todo. E eles não estão mentindo nisso. É porque às vezes a gente deixa de pesquisar essas coisas, a gente deixa de estudar e vai comer um monte de informações do Instagram, informações nada, vai comer um monte de besteira das mídias e esquece de olhar para o que está na nossa cara. Lembra, irmãos? Daniel disse que ele teve vontade de aprender sobre o quarto animal. E ele disse que estava olhando para os 10 chifres quando ele viu o chifre pequeno se levantar. Isso parece uma informação lógica, né? Ele estava olhando e viu um chifre se levantar, mas não é, é um alerta para a gente. Quando Daniel estava olhando para os 10 chifres, isso significa que nós temos que estar olhando para a geopolítica bíblica, não é essa loucura que você vê em outros canais, não. Estou falando de geopolítica centralizada, bíblica, não é ficar olhando cada passo que cada governador dá para ficar consumido o material, não é nada disso. Olha diretamente para a Bíblia, para o que acontece no mundo. E se você estiver olhando isso, se você não estiver olhando futebol, não ficar olhando outras besteiras, não ficar olhando um monte de filme de seriado, e estiver olhando como Daniel estava olhando, você vai ver o anticristo se levantar. Você vai compreender as coisas. A ONU, hoje são 193 países. Ela começou em 1945 com 51 países. Mas vocês têm que entender o contexto, como se originou o esquema. São 5 países que eles foram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, porque o contexto do surgimento da ONU, antes disso teve outra organização que faliu, era chamado de Liga das Nações, não deu certo, faliu. Mas a segunda vingou. A segunda realmente era o início da sétima cabeça. Ela começou com 5 países que se uniram e formaram a ONU para si. Eles mandam em tudo. Vocês podem discordar, às vezes, por ter alguém pode discordar, né? Por ter uma mente travada, sei lá, em alguma religião, em alguma doutrina, seja lá qual for, e não olhar para essas coisas. Mas tem que destravar a mente, irmãos. 5 países, quais são eles? Eles são o que dominam tudo. Não adianta negar isso. Eles dominam. Não é papa, não são árabes ainda, não são esses que dominam o mundo, não são judeus banqueiros, não são os financiadores. Olha para o mundo, olha para a real, o que está na nossa frente. Reino Unido, Estados Unidos e França. Esses 3 representam o Ocidente. E depois tem Rússia e China. Eles fazem parte do Conselho. E eles nunca mudam. Desde quando começou até hoje, eles não mudam. Eles são os chefões. Eles mandam em tudo. Só que fora isso, tem mais 10 países que vão trocando de 2 em 2 anos. Eles fazem parte do Conselho também. E eles não mandam em tudo. Tem algumas coisas que eles têm poder, outras coisas não. Mas são os mais poderosos, ou seja, são 15 países, aspas, que mandam no mundo inteiro. Mas, na verdade, quem tem poder mesmo são esses 5, porque esses 5 têm poder de bloqueio. Eles chamam de poder de veto. Eles conseguem bloquear uma resolução, por exemplo, dos 10 membros do Conselho da ONU. Vou fazer uma análise com vocês, para vocês verem que esses países, os 5, Rússia, China, Reino Unido, Estados Unidos e França, dominam o mundo. E isso já é a sétima cabeça, mas não está completa ainda. Se 14 países
disserem sim para uma resolução, para qualquer coisa, sei lá, para promover um ataque ou impedir uma guerra, qualquer coisa, porque eles, olha só, eles todos trabalham para a paz e segurança no mundo. Estranho, né? Paz e segurança. Quando você vai estudar os vídeos, o que mais você escuta é paz e segurança. Paz e segurança. Paz e segurança. Lembrou de alguém? Lembrou de algum texto? Então, vai vir destruição repentina sobre esses. Porque Paulo deixou isso muito bem claro, e essa questão de Paulo dizer, de Paulo escrever, quando andarem dizendo paz e segurança lhe sobrevirão destruição repentina, está no mesmo contexto em que ele fala de dores de parto para as nações, da vinda do Senhor Jesus como ladrão. E essas questões, Paulo tirou dos profetas. Os profetas falam de dores de parto, até para os cristãos, só que os cristãos vão gerar um filho no mundo. Jerusalém vai ter dores de parto, as nações terão dores de parto. Jesus está falando das dores, dos princípios das dores em Mateus 24, dores de parto, certo? Então, eles trabalham para paz e segurança, mas olha só como que funciona. 10 países são rotativos, a cada 2 anos, novos países são elegidos. Então, mas o que eles fazem? Eles só vão opinar. Eles têm poder de voto, não de veto. Eles só votam. Presta atenção nisso. Se os 10 países disserem sim, e mais os 4 países poderosos, aqueles do conselho que nunca muda, 4 disserem sim, são 14. Com a mesma mente, com a mesma decisão, mas a Rússia levantar a mão e falar não vai fazer isso, não vai invadir ali. Não acontece. Ou seja, um país pode ter o poder de mandar no mundo inteiro. E os outros 4 concordam, porque quando chega a vez deles, eles fazem o mesmo. Então, nos estudos que eu vi, eles têm vários exemplos para mostrar a incoerência dessa organização. Ou seja, esses 5 países criaram a ONU para eles mesmos. E eles mandam no mundo. E tem, às vezes, por exemplo, os Estados Unidos, ele desobedeceu uma decisão que a Rússia e a China tomaram juntas. Ele foi lá e invadiu o Iraque quando não era para ter invadido, e ele desobedeceu o conselho. Ou seja, já dá para ver que precisa-se de uma reforma. Só por isso. Isso é motivo para guerra até, né? Só que eles não vão fazer guerra entre os poderosos, né? Cada um quer ter o seu poder. Eles governam no mundo, irmãos, isso é fato. A gente não pode colocar um tampão nos nossos olhos, nos nossos ouvidos e falar: quem governa o mundo são os judeus, os banqueiros. Quem governa o mundo são os papas. Isso é loucura. É loucura, é ser cego e surdo para as coisas que nós estamos vendo. Coisas que são claras. Agora, a imagem está completa? Não está. Porque ao todo são 15 países. Dos 15, 5 principais que têm poder de veto. E fora isso, tem as contradições dentre eles, né? Agora, analisa isso. Para que tem esses 10 países rotatórios? Para quê? É claro que em cada detalhe que eu estou falando, tem mais detalhes para falar, né? Quem são esses 10 países? Como eles vão representar o mundo? Aí depende da escolha, né? A cada 2 anos, depende da escolha. Mas eles representam de maneira melhor o mundo, né? São 10 países, não 5. Então eles representam melhor o mundo, só que eles estão lá praticamente de enfeite. Porque se os 10 falam sim, e pelo menos 1 dos 5 falam não acontece. Então é enfeite. Na verdade, quem domina são aqueles 5. E na verdade, todos têm poder de veto. Ou seja, o poder está na mão deles. Essa é a imagem da 7ª cabeça, só que não está completa. E por não estar completa e ser complexa, confusa, a gente acaba desviando o nosso olhar, né? Principalmente quando a gente se encontra com outras linhas teológicas que começam a falar que os papas vão vir dominar o mundo, que a Igreja Católica, que Roma é Roma está nos dias de hoje. Aí tem outro tipo de pessoas que começam a olhar só para o mundo árabe. O anticristo é islâmico, o mundo árabe que domina, e que tudo é Alá, e que tudo é maldição. Aí não olha para o que está na nossa cara, irmãos. Agora, olha só que interessante isso. Olha para o Império Romano. O Império Romano, segundo a estátua,
segundo a imagem que Deus fez. Olha como Deus é sábio, irmãos. Olha que sabedoria divina. Deus dividiu aquela estátua, né, falando a história da humanidade ali de maneira resumida, e até a proporção ali dos materiais vai falando da glória dos reinos. E não só isso, tem detalhes ali na estátua que são detalhes incríveis. A cabeça é de ouro e é Babilônia. Mostra que a mentalidade do mundo é babilônica. Por exemplo, o ventre da estátua é de bronze. E por que o ventre? O ventre é o Império Grego. O Império Grego foi o que mais estudou a sexualidade humana, os prazeres do homem. E está no ventre, lá onde a gente sente os prazeres. Não é interessante? O Império Romano é o império que marcha, é o império de ferro, é o império que destruidor, está justamente nas pernas. E lá nos pés que começa, no calcanhar, no peito dos pés, que começa a barro e ferro se misturar. E os dedos, já para falar da Organização das Nações Unidas. Olha como Deus é sábio, incrivelmente sábio. Então tem informações ali na estátua que a gente não pode deixar de perceber. Se Deus mostrou 2 pernas de ferro, é porque o Império Romano haveria de se dividir. Quem diria, né? Quem diria que o Império Romano iria se expandir para o Oriente? E aconteceu, e teria que acontecer, porque assim formaria coerentemente o desenho da estátua. Pegaram isso? Então, embora o Império Romano estivesse incompleto na época de Jesus e dos apóstolos, na época da formação de todo o Novo Testamento, embora estivesse incompleto, o Império Romano já tinha iniciado. Não é só porque estava incompleto que os apóstolos iriam dizer: nós não estamos no Império Romano. Entenderam? O mesmo exemplo, por exemplo, no Império Grego. O Império Grego, Deus mostrou, por exemplo, no leopardo, quando ele mudou a figura de material do ventre da estátua de bronze para um leopardo de 4 cabeças, já mostrava que o mundo estaria sendo governado por uma subdivisão do Império Grego, 4 cabeças, dominando o mundo. Mas antes disso, era Alexandre o Grande. No tempo de Alexandre o Grande, Grécia já era Grécia, já tinha iniciado. Ainda que o leopardo não se dividiu em 4 cabeças, faltava se completar a imagem, o Império Grego já estava em andamento. Irmãos, Deus já nos deixou exemplo no passado, para que quando a gente chegasse hoje, a gente entendesse a ONU. Ou seja, a imagem da 7ª cabeça não está completa ainda, porque não são 15 países e nem 5, e nem 10, né? São 5 mais poderosos, que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, e são 10 ali que tá só para disfarçar, é só para opinar, porque na verdade a opinião deles não vale nada. Se a Rússia ou a China ou qualquer outro, um deles falarem não deveria acontecer, embora a gente tenha casos em que os Estados Unidos desobedeceu o que a China e a Rússia votaram juntos. Por isso que a ONU é uma bomba relógio que está prestes a explodir. Mas, presta atenção, não é só porque a imagem da 7ª cabeça não está completa que não começou. Nós já temos o exemplo no Império Grego e no Império Romano. Já começou. São as Nações Unidas. Você acha que Primeira e Segunda Guerra Mundial é o quê? As nações começam a se unir, fazendo ligações. Nós já entramos no calcanhar, no peito do pé da estátua com a ONU. Agora falta só chegar nos 10 dedos. Quando nós chegarmos nos 10 dedos, e nós vamos chegar lá, pode ter certeza, porque vai ter reforma lá dentro da ONU. Eles já discutem isso. Já há uma discussão entre eles. Só que quem tem poder não quer dividir. Só que o mundo já está percebendo que a ONU ela funciona por uma parte, mas por outra ela não funciona. Eles querem dominar o mundo, e eles dominam o mundo. E tem muitos países que não estão satisfeitos com isso, vai ter uma reforma. Eles discutem a possibilidade de entrarem mais 5 membros permanentes. Aí ficam 10. Eles têm essa discussão entre eles. Pesquisa isso. Eu vou deixar o link para vocês dos melhores vídeos que eu assisti. Só que se entrar, por exemplo, 10 países, e ainda o poder de veto continuar, não muda muita coisa. Pelo contrário, complica. Não adianta pôr mais países para representar melhor o mundo
e não ter uma mudança nessa questão de decisão. O mais justo seria assim, na minha opinião, hoje, são 5 países poderosos. Se 3 falarem sim e 2 falarem não, teria que acontecer o que os 3 falam. Seria mais justo. Mas não, um tem o poder de vetar os 4. E, na verdade, todos os outros países que eles alimentam a ONU, né? Eles que sustentam a ONU, porque a ONU também ajuda eles, há um interesse mútuo sobre tudo isso, e os 10 principais que fazem parte do conselho, eles são para resolver casos, né, ali de armamentos, de guerra, eles que comandam essa parte. Só que a opinião deles não vale. Eles só lançam a ideia para os 5 poderosos. Quem manda mesmo são esses que eu estou falando. Olha só, Rússia e China são países lá do Oriente. Se vocês sabem o que vai acontecer né, na 6ª taça da ira de Deus, esses países vão se juntar com a besta para guerrearem contra Cristo e a igreja. Pode ver que a França ela já está quase um país islâmico. Por quê? Por que isso? Vocês acham que a França foi escolhida à toa? Não foi. Ou seja, vai ter uma reforma na ONU, pode anotar isso. É necessário acontecer, independentemente das profecias da Bíblia, é necessário acontecer essa reforma, e eu acredito que nessa reforma que a 7ª cabeça da besta vai tomando aquela forma, ou seja, os 10 reis vão se unir, e aí quando se unir, vai estar perto para acabar a 7ª cabeça. Ela já se iniciou, 1945. Israel está ali, 1948. Então, quando se unirem esses 10 reis, não 5, não 15, 10, aí vai entrar uma outra parte da profecia. Aí vai ser aquela transição do 7º reino para o 8º. Aí as coisas fazem sentido. Aí a gente já sabe que a 7ª cabeça já está aí há 75, 76 anos no mundo. Olha que coerência. Ao invés de a gente encavalar o 7º e 8º reino dentro da última semana, como várias vezes eu falei no vídeo, ficava incoerente. Não é que tudo estava errado, mas estava incoerente. Agora a gente já sabe que a 7ª cabeça se iniciou. Falta ela se completar. Nós temos exemplos disso no Império Romano, no Império Grego. Não estava completo, mas já se iniciou. E aí vai se levantar o anticristo, vai fazer guerra contra os 3 principais, um dos 3 principais, ele vai subjugar esses 3 reinos, e aí ele vai reinar sobre os 10. E aí nós vamos diretamente para aquela profecia do Apocalipse 17. Os 10 reis e a besta terão poder 1 hora, que são 42 meses finais. E aí, depois dessa guerra, depois dessa mudança na ONU, lembra, a ONU é o mundo todo é a ONU. Tem ali as subdivisões, organizações, tudo que a gente às vezes nem imagina, mas tem, isso vai acontecer. E o 8º reino, que é o reino da besta, que é aquele reino que vai pôr marca, vai marcar os homens, vai trucidar o cristianismo por todos os cantos, por todos os lados, por todas as maneiras que vocês imaginam. Esse 8º reino procede do 7, ou seja, esse reino aqui já faz parte do reino da besta. Isso não faz mais sentido para você? Claro que faz. Agora a pergunta, onde que estão os papas? Aonde que estão os árabes? Todos eles estão aí. Todos. Falta só a imagem se completar, a imagem da 7ª cabeça, ficar coerentemente como Deus mostrou, e vai ficar. Assim como Roma era só o Império Ocidental, foi para o Oriente, vai acontecer, e não é à toa a perna do Oriente, a perna esquerda da estátua, cair pelos turcos otomanos. A Constantinopla, né, que foi dominada pelo Império Papal, cair pelos turcos otomanos e eles dominarem ali uma parte da perna de ferro. E lá no final da Primeira Guerra Mundial, o reino ficar fraco e se desfragmentar naqueles países do Oriente Médio. Isso não é por acaso, já é um preparo para a parte dos pés, para a parte dos dedos, aonde entra o mundo árabe. Entendeu? Então isso para mim faz muito mais sentido. Para você, o que você acha?